Vocês estão vendo minha tela aí, tá certo? Sim. Tá? Sim. Demorou. Vamos começar então. Abre o Excel, todo mundo aí. Não precisa abrir nenhuma daquelas pastas ainda, não. Abre só o Excel para a gente configurar o Excel de quem não tiver habilitado a guia desenvolvedor. Então vocês vão abrir uma pasta em branco aqui normal. E aí aqui a minha já está habilitada, né? Mas para quem não tiver essa guia aqui desenvolvedor habilitada, vocês vão vir aqui em arquivo, em opções, aqui bem no final. Aí vai abrir essa telinha aqui. Vocês vão vir aqui em personalizar faixa de opções. E aí vocês entram aqui e marcam, habilitam esse quadradinho aqui do desenvolvedor. Fechado? Todo mundo seguiu? Certinho aqui. Certinho. Então, beleza. Dá um OK, vocês vão ver que já vai abrir a guia desenvolvedor aí para vocês. Então, galera, o que é o VBA? O VBA, ele é o chamado Visual Basic, que é a linguagem do Excel é a linguagem de programação mesmo, como se fosse programação em C e tudo mais. Tudo isso a gente pode fazer dentro do Excel para automatizar melhor as coisas, para poder fazer algumas coisas que a gente não conseguiria fazer pelas formas normais que a gente tem no Excel, né? Então é para isso que serve o VBA. Deixa eu só tirar aqui. E aí a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que o VBA, ele parece difícil, mas ele não é tão difícil assim. Então a primeira coisa que eu vou mostrar é como que a gente pode extrair muita informação do VBA usando isso daqui, ó, que tem esse botãozinho aqui no lado esquerdo inferior, que ele é o gravador de macro. Ou então a gente poderia vir aqui na guia desenvolvedor, do lado aqui de macros tem gravar macro. Então se a gente apertar nela, por exemplo, e aí ele vai pedir aqui o nome da macro, vamos deixar macro 1 mesmo, e a gente clica OK. E aí seleciona uma célula qualquer e vamos fazer assim, atribuir um nome para ela. Vamos escrever aqui Meta Consultoria e dá um Enter. Fez isso, você vem aqui e clica em parar gravação. Então, o que ele fez isso daí pra gente? Ele gravou tudo que a gente acabou de fazer, ele fez como uma macro. Então, a gente pode ver qual que foi a linguagem que ele usou, o que ele fez dentro do VBA. Então, a gente vai abrir o ambiente de edição do VBA, que é esse daqui no canto Visual Basic, ou a tecla Alt 11. Então, guia desenvolvedor, Visual Basic, ele vai abrir essa tela aqui pra gente. Então, uma tela meio confusa de começo, mas depois vocês vão ver que fica bem fácil de mexer com ela. Então, onde está tudo que a gente precisa? Está aqui nesse cantinho aqui. A gente tem a nossa pasta 1, que é o nosso aplicativo. Quando a gente abre o Excel, se a gente abre vários arquivos com nomes diferentes, cada um vai ser uma pasta. E dentro dessa pasta a gente pode ter várias planilhas. O que é a planilha? Planilha é as abas que a gente vai abrindo, né? Então tem a planilha 1, planilha 2. Então vai criando aqui. A gente tem a pasta, as nossas planilhas. E se a gente abrir aqui essa árvore, os módulos, é aqui que a gente vai fazer a nossa programação em VBA. Então dá 2 cliques no módulo e aqui está aquela sub que a gente acabou de gravar. A gente clicou para gravar sub, o que ele fez aqui dentro? Ele gravou todos os comandos que a gente fez no VBA lá. Então, se a gente tem alguma dúvida de como fazer no VBA, como é que a gente vai colocar aquilo em linguagem, a gente pode usar essa gravação de macro para a gente tirar as dúvidas ou pegar alguma informação que a gente ainda não sabe, né? Então, o que ele fez? Ele selecionou um range lá, que foi a célula G8 que a gente tinha selecionado, e ele fez isso daqui que a gente vai ver mais para frente, para que serve, para que é esse ponto fórmula aqui, e ele escreveu Meta Consultoria. E aí depois a gente deu um Enter, ele pulou para o range de baixo, né, para a célula de baixo.
Então, isso daqui é só para mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente faz essa gravação de macro e como é que ela pode ajudar. A gente podia ter usado isso para N coisas e vindo aqui tem tirado informação. Então, vamos excluir esse módulo aqui que a gente não vai usar ele e remover módulo 1. Clique em não, senão ele vai querer exportar seu módulo. E aí vai começar um módulo novo. Só abrir uma coisa aqui, preciso mostrar mais alguma coisa. Tá, antes de tudo também, eu quero que vocês venham aqui na guia exibir e colocar pra gente a janela de variáveis, caso não estiver aparecendo aqui, e também o Project Explorer. Então a gente vai precisar dessas duas janelas aqui, caso não esteja aparecendo para vocês. Tá? Aí, o que a gente vai fazer... O Fabiano, não consegui. O que é? É exibir. Você vem em exibir e você vai mostrar a janela de variáveis locais. Tá vendo? E você vai mostrar também o Project Explorer, que é essas partes daqui de cima. Ah, beleza. É que eu tinha ido no exibir do Excel. Não, é aqui dentro do ambiente do Visual Basic. Project Explorer. E aí, ó, galera, outra coisa também. Toda vez que vocês quiserem alternar entre o Visual Basic e a sua pasta do Excel, ou vocês apertam Alt F11, que daí ele pula de um para o outro. Podem clicar aqui nesse ícone verde aqui, que é o Exibir Microsoft Excel. Você pula para lá. Se você clicar aqui na guia desenvolvedor Visual Basic, você pula de volta também. Tá? Então, vamos começar a nossa primeira macro, a nossa primeira programação que a gente vai fazer para o Excel. Então, vocês vão vir aqui em Inserir. E aí, vocês vão clicar em Módulo, tá? Inserir módulo. E aí, ele vai abrir um módulo vazio. Que quando a gente tinha gravado a macro, ele tinha feito um módulo para a gente, né? Só que a gente excluiu, agora a gente inseriu outro módulo aqui e ele apareceu vazio para a gente. É aqui que a gente vai fazer a nossa programação. Como a gente tinha visto lá, a gente viu algumas estruturas já. E como é que a gente começa um módulo? O módulo, a gente começa um escrito assim, sub, que vai falar que a gente está fazendo uma macro, que isso é o começo de uma macro. Você vai atribuir um nome, vou colocar aqui nome qualquer. E aí, é bom notar, não pode ter espaço entre tipo, variáveis, você não pode escolher, tipo, minha variável e colocar um espaço entre elas, não vai dar certo. E é a mesma coisa quando você vai criar uma macro, não pode ter espaço aqui. Você dá um Enter, e aí o que ele faz? Ele já fecha o parênteses pra gente e já coloca o end sub. Então, toda a nossa macro vai estar entre esse sub e o end sub. Então, quando a gente clicar lá no nosso Excel para executar uma macro, vai rodar tudo isso que estiver aqui. E o que a gente precisa também, em toda a programação, o que a gente precisa é definir as nossas variáveis que a gente vai usar no programa. Então, a gente define variável no VBA. A gente escreve din, e aí você vai escrever o nome da sua variável. Por exemplo, aqui eu vou colocar uma variável x, e aí a gente vai escrever o tipo dela. Então, por exemplo, eu quero que a minha variável x seja um número inteiro, vou escrever s. Quando a gente der o espaço, ele já vai aparecer isso daqui, que é a tabela inteira de tudo que a gente pode escrever depois do s. Então, eu quero ele como inteiro, eu vou escrever integer. Então, ele já aparece aqui, você pode dar um tab, e agora pronto, sua variável x está definida como inteiro. Aí, beleza, eu quero escrever também uma variável que vai ser uma string, ou seja, um texto. Eu vou vir aqui, din, texto, s, string. Já aparece ali, pode dar um tab, beleza. Temos duas variáveis definidas agora. E aí, o que a gente vai fazer depois disso? Logo depois que a gente identificou,
definiu as nossas variáveis, declarou elas. Eu vou colocar um valor para esse meu x, então eu vou colocar x igual a 15. Eu vou colocar que a minha variável texto, ela vai ser curso de VBA. Agora repara, toda vez que a gente for fazer uma string, a gente tem que colocar ela entre aspas duplas. Para ele reconhecer, assim é que o Excel vai reconhecer que o que vem depois, que está entre essas duas aspas duplas, é um texto, é uma string. Então, beleza, a gente definiu os valores dessas duas variáveis. O que a gente vai fazer agora? Vou mostrar uma estrutura que é uma das mais básicas do VBA, só que ela é muito útil também para quando a gente estiver no meio do nosso código. E mais para frente eu vou mostrar outras maneiras de usar esse negócio também, que é o message box. Vocês vão escrever MSG BOX, abre parênteses, e aqui dá para a gente ver o que ele pede para a gente, o prompt. O prompt é o que a gente vai mandar ele escrever. Então, eu quero que o meu message box, quando eu executar essa macro, ele me mostre a variável x, ou seja, ele vai mostrar o valor da variável x. Depois eu vou fazer outro message box, ele vai mostrar o valor da minha variável texto. E aí, beleza, a gente tem a nossa macro aqui, e aí a gente vai voltar para o nosso ambiente lá do Excel. Então, clica F11, a gente volta para o Excel. E aí vocês vão vir aqui na guia desenvolvedor, na janelinha macros. E vai aparecer aqui essa macro que a gente tem lá. Que a gente falou que ela era chamada nome qualquer. Se a gente tivesse mais macros, elas iam estar todas aqui. E aí eu vou clicar aqui em executar. Pronto, o que aconteceu? A gente executou, ele apareceu 15, porque a gente tinha mandado aparecer no nosso message box lá a variável x, então ele apareceu aqui 15. Eu dou OK, ele rodou para a linha de baixo e apareceu a nossa variável texto, que estava escrito curso de VBA, que a gente definiu ela. Apareceu aqui, pronto, acabou a nossa Então, foi isso que ele fez, atribuiu 15, curso de VBA, e mostrou as duas message box. E aí, vamos colocar outra message box. E aí, a gente vai atribuir um texto para ela. Aqui vai o texto. Então, a gente colocou ela entre aspas duplas, então é isso que o message box ele já está entendendo como uma string, e ele vai daqui para a gente lá quando a gente rodar. Então, vocês poderiam executar ela apertando aqui também, executar sub, 15, curso de VBA, e aqui vai o texto. Então, Top, hein? top. Todo mundo conseguiu acompanhar? Peraí, onde você executa? Você só executou ela lá atrás? Lá no Excel? Ou você pode ir lá para o seu ambiente de Excel, entrar em macros e executar ela por aqui. Ou você pode ir lá no seu ambiente do Visual Basic, mesmo aqui do VBA, e apertar aqui, ó, esse executar sub. E aí ele vai executar do mesmo jeito. E aí, no final, ele volta lá para o nosso ambiente do Visual Basic. Tá? E agora, vamos abrir... Na verdade, acho que não precisa. Vamos abrir aquela... A gente fez agora, na verdade, o que eu ia fazer para a planilha 1. Vamos abrir a planilha 2 lá do... A outra coisa que eu tinha que mostrar para vocês, eu acabei me esquecendo, toda vez que vocês forem salvar uma planilha que tem macros, que vocês fizeram macros, não dá para a gente salvar ela como uma normal. Se a gente vir aqui no Visual Basic, a gente tem a nossa macro. Então, não dá para a gente salvar ela como uma planilha normal do Excel. Então, se vocês vierem aqui em salvar, então vamos escolher, por exemplo...
Salvei aqui no desktop, ele vai dar um erro aqui. Ele vai falar assim, para salvar seus arquivos tem que habilitar para uma planilha que é habilitada com macro, senão a gente vai perder toda essa macro que a gente fez agora. Então, vocês têm que vir aqui e colocar a pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel. E aí sim, ela vai salvar junto com a nossa macro, senão ela ia excluir. Tá? Então, vamos lá naqueles arquivos que eu mandei para vocês lá, para vocês fazerem. E pode entrar aqui em fundamentos e valores, na aula 2. Ele vai aparecer esse erro aqui, e aí vocês clicam em habilitar macros. Por que que aparece esse erro? Porque o Word, ele não consegue... o Microsoft Excel, ele não consegue ver se tem algum vírus ou não. E pode ser que se você pegar algum arquivo de Excel que tem uma macro habilitada, eles podem transmitir vírus para você pela macro. Então, é isso que ele pergunta antes se pode abrir ou não, se você tem certeza se quer abrir ou não. Então, aqui, mesma coisa, a gente vai começar essa aula, entra na guia Desenvolvedor e vai para Visual Basic. Então, aqui eu coloquei o que a gente vai fazer nessa aula, mais ou menos. Então, nessa planilha, a gente vai aprender a usar cells, um comando que tem no VBA. Peraí, só vou ligar o ar, que tá muito quente aqui. Pronto, foi mal. Então, vocês abriram todo mundo aí o ambiente do Basic já e criaram e entraram na macro? Sim. Sim. Vou fechar isso aqui. Pô, o meu ele não apareceu desse jeito igual o teu, não. Apareceu a tela sem nada. Sem nada, você vem aqui em módulo, aqui no cantinho, você clica em módulos e clica no módulo 1. Então, isso aqui é o módulo 1, apareceu aquele módulo que eu tinha feito antes, não é o do arquivo. Ah, tá. É porque assim, ó. Quando apareceu habilitar macros, você colocou habilitar macros? Para salvar o antigo, você fala? Não. Quando você abriu o arquivo 2. Então, não apareceu nada na real. Isso que eu achei estranho. Não Não? abriu uma nova janela, não, ô Nava? Que abriu uma. Não. O meu parece bem assim, tipo, de habilitar edição, essas coisas. Habilitar edição, será que é isso? Então, você aperta isso e aparece outra coisa, você confirma também. Ô, Nava, tenta salvar o arquivo anterior da aula 1 e fecha ele, para não ficar cheio de coisa aqui na área de trabalho do VBA. Tá. Vamos ver aqui, desenvolvedor, Visual Basic. Agora foi. Já foi? Porque aqui, ó, tá vendo? Vai ficar... Tem a outra aula que a gente fez agora. Tem essa daqui, cada uma tem seus módulos e planilhas separados aqui dentro. Então, ele vai tudo aqui dentro dessa pasta. Então, abriu esse módulo, é isso que a gente vai fazer, mexer com cells, Active Cell, operações matemáticas e fazer um botão para macro também. Deixa eu só fechar isso daqui. Então, como é que a gente começou o outro? A gente vai começar igual esse daqui. Para a gente começar uma macro, a gente escreve sub. A gente escreve o nome da macro. Vou colocar a minha macro 2. E aí ele já fecha o end sub automaticamente aqui para a gente. E aí a gente vai definir as nossas variáveis. Então, para essa aula eu vou querer uma variável x, que vai ser um inteiro. E eu vou querer também uma variável y também como um inteiro. Beleza? Como passou esse risco aí mesmo? Esse risco, ele passou automaticamente. Não importa muito não, mas ele passa automaticamente. Se eu tivesse dado
Um para baixo ele ia desaparecer aqui, tá vendo? Entendi. Ô, Fábio, e os comentários, como é que... Então, Tem como? acabei de ver agora que eu esqueci de falar isso daí. Para fazer comentário, a gente vai colocar uma aspa simples. Então, tudo que vier depois da aspa simples vai ser comentário. E ele vai ficar em verdinho aqui, tá vendo? E também, quando a gente está em cima da linha, fica tudo em preto. Se vocês verem aqui, se for escrever, vai ficar tudo em preto. Para a gente saber se está certo ou não, para essas que são chamadas os nomes privados do Excel que ele utiliza, a gente não poderia utilizar ele dentro do nosso código só para isso daqui, tipo DIN, a gente só vai usar para definir uma variável, integer também é uma função privada do Excel. Ele vai ficar de outra cor, ele vai ficar azulzinho. Oi. Não? Pode terminar, que eu achei que você estava acabando. Não, pode falar. Tem diferença de maiúsculo e minúsculo? Tem diferença de maiúsculo e minúsculo. Ele é ele é sensitive case também. Então, se eu escrevesse minha conta de M minúsculo, não ia ser a mesma coisa, ia ser duas coisas diferentes. Só que tem essa diferença, só que a gente não precisa escrever, por exemplo, aqui DIN com um D maiúsculo quando a gente for fazer alguma coisa. Porque ele já corrige automaticamente essas palavras que são privadas do Excel. Então, se eu escrever tudo minúsculo aqui, DIN C, S, double, ele vai automaticamente corrigir para mim na hora que eu lançar ela, tá ligado? Ah, beleza. Beleza? E aqui, então, a gente vai aprender a mexer com cells. Então, eu defini minhas variáveis quais são. Eu vou falar qual que é o valor delas agora. Eu vou falar que o nosso x é igual a 15 e que o y é igual a 10. Então, defini os valores delas. E eu vou lançar um message box agora para eu ver o valor dessas duas variáveis. Então, vai ser o message box. Abre parênteses, x. E um para o y também. E agora a gente vai mexer com o cells. O que é o cells? O cells é um comando que a gente usa dentro do VBA para ele fazer referência a alguma célula da nossa planilha lá no Excel. Então, como é que a gente usa ele? Você escreve cells, abre parênteses, e aqui ele já mostra para a gente. Ele está pedindo o índice da linha e o índice da coluna depois. Então, por exemplo, se a gente quer escrever nessa célula aqui a B2, a gente vai colocar 2, porque é a linha 2, vírgula 2, que é a coluna B. E aí a gente fecha parênteses. Agora, eu vou fazer essa célula 2,2 ter o nosso valor de x. Então, igual a x. E aí, se a gente rodar esse código do Excel, voltando lá para o ambiente do Excel, vem aqui na guia desenvolvedor, macros, e eu vou executar essa minha macro 2. Ele apareceu o meu message box de 15 lá, apareceu o meu message box do y, que é 10, e aí ele mudou essa minha célula 2,2 para o valor de 15. Então, voltando aqui, é assim que a gente vai acessar o valor de alguma célula, a gente vai atribuir o valor para alguma célula. Eu não coloquei aqui porque não precisa, mas é boa prática quando a gente for atribuir algum valor usando cells ou outras coisas que a gente vai ver mais para frente também, a gente colocar um ponto aqui e escrever value. O que é o ponto? A minha célula é um objeto. Ponto value é uma propriedade desse meu objeto. A gente vai ver depois que tem outras propriedades também para cells, por exemplo, se eu ver esse aqui, cells 2,3 ponto, eu poderia colocar N outras coisas que iriam relacionar a essa minha propriedade aqui, que é o cells. Agora vamos fazer outra coisa, que é o Active Cell, que a gente colocou aqui. O que é o Active Cell? Ele é
praticamente a mesma coisa do Cells, só que o que ele vai fazer? A nossa célula que estiver ativa lá no Excel, por exemplo, aqui a célula minha que está ativa, ou seja, selecionada, é a minha célula H8. Vamos apagar esse 15 aqui e vamos deixar a nossa H8 selecionada. Vamos lá para o VBA. Então aqui ele vai alterar o valor da nossa célula 2,2. O ActiveCell, o que ele vai fazer? ActiveCell, ponto, value é igual a Y. Então, beleza. Então, qual que é a diferença? Aqui vai escrever no 2,2. Aqui vai escrever em onde tiver o nosso Y. Vou tirar essas duas message box aqui para não ficar atrapalhando. Só comentar em cima delas, que elas não vão aparecer. Vou voltar aqui para o nosso ambiente do Excel e vou executar a nossa macro de novo. Então, tá vendo? Aqui ficou o nosso 15, aqui ficou o 10, por quê? Porque já estava selecionado. Se eu vier aqui e executar a minha macro de novo, o meu 10 vai aparecer aqui. Se eu selecionar mais, vai aparecer aqui. Então, Uau! só a célula que tiver selecionada é a que vai aparecer. Tá? Mais para frente a gente vai ver algumas outras propriedades. Só que, por enquanto, nesse daqui é isso. E vamos fazer algumas outras coisas para fortificar um pouquinho mais essa parte dos cells do ActiveCell. Então vamos começar outra sub. Então ela veio daqui até aqui. A gente vai escrever outra sub agora. Repara que a gente pode escrever a nossa sub tudo nesse mesmo módulo aqui. Claro que eu podia estar inserindo outro módulo aqui e essa sub em um lugar diferente, mas eu posso fazer tudo dentro desse mesmo módulo. Então vou criar outra sub. Oi. Fábio, como é que você deu esse espaço aí? Qual? Esse daqui? Isso. Você seleciona tudo e dá um tab. É esse daí. Ou sem querer, eu entrei no modo de depuração aqui. Como é que eu saio? De depuração? É aquele que fica os negócios bem. Depuração total, você vem aqui Isso. e clica nesse quadradinho aqui. Ah, show. Valeu. Tá? Daí ele vai sair dele. Então vamos criar outra sub aqui agora. Sub minha macro 3. Se a gente for ver lá no nosso ambiente do Excel agora, a gente vai, você vier em macros, tá vendo aqui a gente já tem duas macros diferentes. Tem a nossa macro 2 e a nossa macro 3, porque a gente criou outra sub para ela. Então voltando para o Visual Basic, vamos usar cells de novo. Vamos escrever cells. Vamos escolher na nossa linha 4 com a nossa coluna D. Ponto velho é igual. Se você quer escrever um texto, o que você tem que fazer? Aspas duplas. Então, meta consultoria. E aí, se a gente executar essa sub aqui, e a gente for lá no nosso Excel, escreveu aqui no nosso D4 meta consultoria. Tá? E vamos... deixa eu ver. Vamos usar o ActiveCell agora para fazer uma soma, por exemplo. Então, e aqui, como a gente pode ver, para quem já programa, tem os conceitos de variáveis locais e variáveis globais. Como a gente pode ver aqui, essas daqui elas são variáveis locais, ou seja, elas só existem dentro dessa sub aqui, porque a gente definiu elas dentro da nossa sub. Se a gente quisesse que ela fosse uma variável global, a gente teria que definir elas aqui fora de tudo. Tá ligado? Mas eu não quero que elas sejam globais por enquanto, então eu vou criar aqui de novo outras variáveis para mim. Então eu vou escrever din A integer e din B as integer também.
E agora a gente vai fazer uma soma simples aqui com ActiveCell. ActiveCell ponto velho igual a mais B. E aí, se a gente rodar essa sub aqui, vai aparecer na onde a gente pediu para aparecer lá. Escolhe minha macro 3 e executar. Tchau. Algum... Você definiu, você colocou o valor para A e B? Ah, não Você coloquei. definiu o valor já aí. Foi mal, galera. É isso. Então, A igual a 5. 5. E B é igual a 10. Valeu aí. E aí, se a gente rodar lá, vai dar certo agora. Então, deu 15. Então, acho que é isso que nessa planilha eu queria mostrar para vocês. Ah, e o botão para macro também. Fica chato a gente ter que entrar toda hora aqui e apertar esse botão. Ou quando a gente estiver no nosso ambiente de Excel, a gente ter que vir em macro, não sei o que, escolher e executar ela. Então, o que a gente pode fazer? Vem em inserir. Aí vocês escolhem uma forma, ou podia escolher um modelo 3D ou um ícone, qualquer coisa. Então vamos escolher esse botão aqui. E aí você clica com o botão esquerdo nele e vem em atribuir macro. Ele vai abrir essa janelinha aqui. E aí você escolhe qual que é a macro que você quer atribuir para ele. Então aqui eu vou colocar a macro 2. Eu vou colocar outro botão aqui para macro 3. Formas... Mesma coisa, vem aqui, atribuir macro e macro 3. E agora, se vocês excluírem tudo isso daqui, selecionarem uma célula, se a gente clicar aqui, a gente vai executar a nossa macro 2. E aqui, se a gente clicar no de baixo, vai executar a nossa macro 3. Oi? Tá tranquilo? Tava dando microfonia. Aonde que vai mesmo para adicionar o botão? Perdi. Você vem em inserir. Você vai em formas. E aí você pode usar qualquer forma dessa daqui. Ter colocado uma smiley face aqui, atribuir macro. E aí você escolhe qual que é a macro que você quer atribuir para ela. Beleza. Ô, Bim, te perguntar, só não entendi o ponto velho. Porque, tipo assim, quando que a gente não vai usar ele então? Porque você falou que tem diversas outras, né? Mas quando a gente usou 100, funcionou normal, né? Aquela primeira vez. Então, tipo, por que colocá-lo e por que não, sabe? É o que eu tinha falado aquela hora. É tipo assim, eu fiz esse curso não faz muito tempo, na verdade, viu, galera? Então, se alguém manjar, pode me corrigir também. Mas é o seguinte, eu também fiz essa pergunta pro cara, porque ele, em todas as aulas, ele fazia com o ponto velho. E aí eu descobri que eu não precisava atribuir o ponto velho para atribuir aquele valor mesmo. É uma boa prática, tá ligado? Mais pra frente, se você estiver usando muitas outras coisas, pode ficar meio confuso, mas vai funcionar do mesmo jeito, entendeu? Só que é uma boa prática você escrever um ponto velho para mostrar que você está atribuindo um valor para aquilo ali. Então, se voltar, seria exatamente a mesma coisa. Igual a x, ia dar certinho. Só para mostrar que a propriedade dessa célula que eu estou alterando é o valor dela. A gente poderia ter usado, por exemplo, deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui. Vamos exemplificar aquele uso do gravador de macros que eu falei, para mostrar outra coisa. Então, a gente vem aqui, seleciona uma célula e clica aqui nesse íconezinho de gravar a macro. Beleza. Clica aqui, macro 2, vai começar a gravar. E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um valor para ela, igual a meta. E dou um Enter. Eu vou selecionar ela de novo e eu vou dar uma cor amarela para ela. E eu vou colocar bordas externas espessas. E aí eu venho aqui e dou um pause. Eu vou voltar lá para o nosso ambiente do VBA. Ele criou aqui o nosso módulo 3. Um monte de coisa aqui. Então, toda coisa que a gente tem depois do ponto é como se fosse uma propriedade. Então, Tá. e selecionou um range aqui, que era o nosso range, é a célula F12.
que o range a gente vai mostrar já já, mas ele funciona basicamente igual a cells. Então, o que ele fez aqui? Ele ponto, selecionou o range. E aqui ele está mudando o quê? O padrão. Ele está mudando a ponto color daquela célula. Então, esse Entendi. depois é para mudar as propriedades, entendeu? Não, valeu demais. É nóis. Pode ir perguntando, hein? Tem um comentário para fazer, Fábio. Aham, pode falar. Vou dividir minha tela aqui. Foi, né? Tá começando. Aí, Também tem como vocês virem aqui, ó, clica com o botão direito, editar texto, e aí você pode escrever um nome para você identificar qual macro que é, qual botão que é. sim. Agora aqui a gente fez só duas, mas se tiver várias, eu fiz errado. Se tiver várias, aí é bom você colocar um texto para identificar, sabe? Sim, bem falado, Vitinho. E aí vocês podem fazer tudo que vocês quiserem, mudar a forma, mudar a cor, tudo que vocês quiserem perfumar aí, né? E eu tenho uma dúvida também, Fábio. Aham. Aqui, ó, dentro de cells, qual que é a coluna, qual que é a linha? É na ordem, linha e depois coluna? Sempre na ordem, linha e depois coluna. Como a gente viu ali no range, ele não usa a endereçação dos cells. Os cells a gente usa só número. Com o range, a gente vai usar B4, C4 mesmo, normal. Tá. Beleza. Então, pode fechar essa célula aí, que a gente fez agora. Salvem primeiro, né? Para caso vocês quiserem depois acessar, para relembrar, sei lá. Então, pode fechar aí. Não vou salvar a minha. E vamos para a planilha 3. Ô, Fábio, a apostila lá, o passo a passo bem explicado, como é que é? Oi? Aquela apostila que você mandou, o passo a passo bem explicadinho, a qualidade é boa, como é que é? Sim, tem todos os passo a passos lá. São as aulas que eu usei para aprender o Excel mesmo, que eu usei a Udemy, né? E aí o cara disponibilizava aquela lá, e aí dá para você revisar tudo depois também. Tá? Então não vou salvar, depois eu refaço pela apostila. Tá, boa. Também tem a apostila lá bonitinha, se vocês quiserem depois. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exercício com operações. Deixa eu só ajeitar as coisas aqui. Então, aqui, a gente tem os nossos valores. A gente já tem uma tabela montadinha, bonitinha. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar esses valores todos. Aqui a gente vai fazer esse primeiro valor menos esses valores. Aqui a gente vai fazer o produto de todos os valores. E aqui a gente vai fazer a divisão desses e assim por diante. Então, vamos lá para o nosso ambiente do Visual Basic. E aqui agora eu vou falar uma outra boa, como é que chama? Boa prática de programar no Excel. A gente estava usando até agora de um jeito que a gente não precisava de verdade declarar as nossas variáveis. Então, se eu fizesse uma sub qualquer aqui, eu poderia colocar igual a 10, que ela ia rodar normalmente, ela não ia me dar um erro. E aí depois eu poderia colocar aqui cells 2,2 igual a x, que ela não vai me dar erro nenhum. Só que é boa prática do Excel também eu fazer o seguinte: colocar aqui em cima, antes de tudo, fora das subs, option, porque esse option explicit ele vai me obrigar a declarar todas as minhas variáveis. Então é bom que quando você estiver fazendo um código grande, você tenha todas as suas variáveis declaradas para você não se perder no meio. Então, se eu for executar, vai me dar um erro, variável não definida. E aí eu tenho que vir aqui din xs integer. E agora sim, nosso código vai rodar bonitinho.
Então, não precisa usar esse option explicit, mas é uma boa prática também. Vamos começar a sub do nosso exercício que a gente vai fazer agora. Vamos começar primeiro com a soma, né? Então, sub exercício soma. E aí vamos definir as nossas variáveis. A gente vai precisar de uma variável só aqui para definir, que é o resultado da nossa soma, né? Então vamos escrever din resultado da soma as integer. Por que integer? A gente está usando só números inteiros lá. Se a gente fosse usar um número que precisaria de casas depois da vírgula, a gente podia definir ele como um double, por exemplo. Mas o integer está de bom tamanho para a gente até agora. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai falar o que é esse nosso resultado soma, que valor que ele vai pegar. Então escreve aqui resultado soma, e aí atentem se vocês escreveram, não coloquem maiúsculos, se tiver maiúsculo aqui, tem que estar maiúsculo aqui embaixo também, senão vai dar erro. Então o nosso resultado soma, ele vai ser o quê? A gente acabou de usar o cells, né? Então vamos usar ele de novo. Vamos ver o que a gente quer lá. Eu quero a minha célula B2 até a minha célula B7. Eu quero que ela some. Então, aqui, galera, a gente vai fazer de um jeito mais burro, só para treinar mesmo esses cells. Mas tem jeitos mais fáceis da gente fazer essa soma. Mas, primeiramente, vamos treinar desse jeito mais burro mesmo para ir mais devagar. Então, eu quero da minha célula B2 até a B7. Então, cells. Então, 2,2 mais... E aqui a gente vai colocar todos os nossos valores. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para ficar mais rápido. Então, B2, B3, B4, B5, B6 e B7. E aí a gente já tem o nosso resultado soma. Ele é a soma certinha desses nossos valores todos aqui. E agora eu quero colocar o meu resultado aqui na minha célula B8. Então, Alt F11 para voltar lá. Cells B,8. E aqui, vê, a gente não usou nenhuma vez o ponto velho e deu do mesmo jeito, mas seria bom que a gente tivesse colocado o ponto velho para todos. Vai ser igual ao nosso resultado soma. Resultado soma. Vou colocar os pontos velhos aqui para ficar certinho. E aí, se a gente rodar esse nosso código aqui... Opa! Fiz algum erro aqui. Olha aí, galera. Fiz algum erro aqui que eu não tô sabendo o que foi. Ô, Binho, o value é depois do cells, antes do parênteses? Ou não? Não, né? Não, é depois do parênteses mesmo. Ah, tá. Mas não sei que eu arrumei de errado aqui, não. Ele não tem que ler o que tem em cada uma das células antes? Não tem alguma função assim que... Tipo, Não. Não, é só ele tá lendo o valor aqui. Ele tá acessando a célula 2, Ah, sim. 2,2, e ele tá pegando o valor dela já. Ué, deixa eu escrever esse trem aqui. Ô, Binho, eu acho que você tinha variado, era a coluna e não a linha. Será? Não. É, foi. Ah, foi. Nossa, É mesmo. real. Valeu. É nóis. Caralho, tô cabação.
Foi mal aí, galera. Relaxa, nego. Então, agora foi certo. Obrigado, Braga. E aí a gente pode ver aqui que o nosso valor deu a soma de todos os outros lá. Vamos voltar lá para o VBA e refazer isso daí, só que para subtração agora, para diferença. Então, vamos copiar e colar para ser mais fácil. E aqui agora, qual que a gente quer? A gente quer a nossa D2 até a D7. Então, vou tentar não errar a sequência agora, né? Então, resultado, vamos mudar aqui para subtração. Lembre-se, não pode colocar o C cedilha nem acento nesses negócios, que senão vai dar erro também. Então, vou mudar aqui. Vou mudar aqui em cima também. Então, a nossa nova sub, exercício subtração, resultado de subtração. E aí a gente vai colocar coluna 4, né? 1, 2, 3. Então, vamos mudar todos aqui para a coluna 4. E a gente vai trocar os sinais de mais por menos agora. E aqui embaixo para a coluna 4 também. E para subtração. Então, beleza. Se a gente for lá e rodar agora. Então, macros, exercício subtração, executar. 35. E aí já vamos colocar o botãozinho para as nossas macros, para ficar mais fácil quando a gente for alterar valor aqui. E aí vocês vêm no botãozinho e atribuir a macro correspondente para cada uma delas. Ô, Binho, Oi. tipo, a hora que eu coloco pra executar, ele não tá executando, velho. Tipo assim, não acontece nada. Você olhou lá na sua célula, direto? É, eu tô olhando lá na célula. Está na planilha. Aham. O meu não tá dando esse valor, não. Deu uns valores muito estranhos. Deu esquisito os valor? Não, tipo, deu outros valores. O meu dá igual do PV também, tá bugado, tá dando um erro na hora de executar, né, PV? Não, o meu nem dá erro, não dá nada. Tipo assim, você coloca pra executar e ele fica branco. Tenta compartilhar a tela de algum de vocês dois para mim, por favor. Pode compartilhar aí, PV. Peraí. Ah, achei o erro. O que era, Braguinha? Não, eu tava colocando ponto depois de céus, o velho é depois do parêntese. Tava colocando entre o céus e o parêntese. Você tá vendo minha tela aí, Binho? Tô. Pode abrir o seu Visual Basic ali. Tenta Ó. executar primeiro. Se cliquei em executar, ele não faz nada. Tenta entrar lá no Visual Basic para mim. Então, exercício soma. Resultado soma. Jogadores compilador. Ó, aqui, ó, a sua coluna dos céus, no último lá, você vai atribuir, vai escolher a célula, ele tá errado, que nem tava o meu antes. Ah, Os 8,2. O Binho, o meu tá falando assim, não é possível executar no modo interromper.
Vai aqui naquele... Não tem o playzinho, o pause, Aham. clica em stop. Cliquei. Agora vai. Beleza. Ele tinha dado erro, aí ele entra no modo de depuração. Entendeu? Uhum. E aí, por isso que dá isso. Então, Obrigado. fechou? Deu bom, Bim, valeu. Vamos fazer já pro de produto já. Então, pode copiar aqui e colar de novo. Então, pro de produto vai ser do F 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser o cells 2,6 até o 7,6. Então, aplicação. Altera todos os nomes das variáveis aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos tirar o menos também e colocar o vezes no lugar. Beleza. E o divisão vai ser praticamente a mesma coisa. Eu acho que fica meio cansativo se a gente fizer de novo. Vamos fazer só o de raiz por final. Depois, se vocês quiserem, vocês pratiquem em casa. O raiz ele vai meio que envolver o de potência também. Então, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Raiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12. Opa, tô boiando. De raiz é só o 2 e o 3. Então, como é que a gente vai fazer raiz? Aquele normalzinho, né? Se a gente vai fazer uma potência, é o chapéuzinho. Opa. É o chapéuzinho. E aí, se a gente quer fazer uma raiz, abre parênteses, é 1 dividido. Então, agora a gente tem a nossa raiz aqui. Se fosse só a potência, não ia ter o 1 dividido aqui. Normal, de matemática básica mesmo. E aqui, trocar para 12 também. Então, beleza. Nossas subs, elas estão todas feitas, tirando aquelas que a gente não fez, né? E vamos atribuir aqui. Esse daqui já está com a macro atribuída. Esse daqui a gente vem atribuir macro para multiplicação. E o de raiz aqui. Então, quando a gente clicar... Opa! Fiz alguma cagada aí? O meu deu esse erro também. O meu também. O meu também. Também. Pera aí, deixa eu ver o que tem de errado aqui, galera. What? Tentar definir como um double.
galera, o erro era por causa da variável que a gente estava usando. Como é um número grande, eu não lembro qual que é o valor direito, mas o inteiro ele só vai até certo valor, entendeu? Por causa que a nossa definição de variáveis é baseada em número de bits. Então, por exemplo, o inteiro ele ocupa, eu acho que é 8 bits, ou alguma coisa assim. E o nosso número ele ia além disso. Então, o nosso inteiro ele não comporta aquele tamanho de variável. Então, se a gente vier aqui e trocar por uma variável do tipo double, então, resultado de multiplicação as double, vocês vão ver que vai dar certo. E aí já pode trocar o da raiz também para double, se vocês quiserem, mas não vai dar problema. Não é para dar, pelo menos. Deu certo de todo mundo aí? O meu não resolveu, não. Você trocou para... Não deu? Não, pareceu que não é possível executar no modo interromper, que é a mesma coisa que o Braga tinha falado antes. Então é isso. O que acontece? Quando dá um erro, por exemplo, vou colocar aqui para integer de novo. Então ele vai dar um erro, não vai? Então ele deu aqui estouro. A gente clicou em depurar, ele ficou aqui, assim, essa setinha. Então a gente está depurando. Nosso código ele está parado nessa linha aqui, esperando. Então o que acontece? Você tem que vir aqui no botão de stop para a gente poder sair desse modo de depuração. Então você sai desse modo de depuração, aí você vai vir aqui e mudar a dimensão desse resultado de multiplicação para double. E aí você vai colocar para rodar de novo, e aí vai dar certo. Deu certo. Tá bom? Quando aparece esse erro, é porque o seu código ele ainda está rodando. Então ele entrou em algum modo de depuração e ele está rodando, e você tem que vir aqui e dar o stop nele para sair. Tá? Beleza. Brabo, nossa senhora. Ô galera, a gente pode fazer aquela nossa pausa de 5, 10 minutinhos. O que vocês acham? 5 tá bom? 10? 5 minutos, só pegar uma água. 5 tá de boa. 5. 5 minutos? Então fechado então. Daqui 5 minutos a gente volta. O que vocês estão achando até agora? É para ir mais rápido? Tá de boa? Tá bom, tá bom. Tá tranquilo. Tá de boa? Foi mal os errinhos que eu fiz aí. Que isso, né? Tô aprendendo junto com vocês aqui também. É nóis. Fechado? Até já então, galera. 5 minutinhos. Show. Alguém tá aí ainda? Eu Como é que é o operador de raiz mesmo? não vi, tô tentando arrumar aí. É o chapéuzinho, se eu não me engano. É o chapéuzinho, galera. E o elevado? Então, o chapéuzinho é o elevado a, né? Só que da definição de potência, o que é a raiz diferentemente da potência? A raiz, quando você vai levar, por exemplo, 5 ao quadrado, é 5 chapéuzinho 2. Só que se você quer a raiz quadrada de 5, você faz 5 chapéuzinho elevado a 1 dividido por 2. Então essa é a definição de raiz, né? Tá? Aí, como é que ficou? Tem como abrir sua tela aí? Que eu nem Consigo. vi. Deixa eu abrir aqui. Você levou, tipo, a meio os dois casos, mas fez tudo junto? Não, eu fiz só um deles que eu achei que vocês fossem entender essa parte. Tá aparecendo aí? Tá carregando. Então, ó, isso daqui é uma raiz. Então, a raiz, se fosse uma potenciação, seria somente isso daqui, ó. Deixa eu copiar, eu vou fazer o da potenciação. Vou colocar aqui potência. E aí, qual que é a diferença para potência? Eu ia tirar esse 1 aqui,
que é o denominador. Denominador? Numerador. Então, Aí eu a ia tirar... célula depois já ia ser o próprio valor multiplicado, né? Não ia ser 1 sobre ela. Não. Isso daqui é o... Aqui a gente está no modo de potência. Então, é 1, por exemplo, 1 elevado ao quadrado. Agora, se fosse uma raiz, a raiz seria 1 elevado, abre parênteses, 1 dividido por 2. Então, a gente tem 1 ao quadrado e aqui a gente tem raiz quadrada de 1. Show. Show? Eu vou tomar uma aguinha ali e já volto. Fala aí, galera. Suave Bright, tudo tranquilo? Só terminando aqui. Beleza. Tá dando certo aí, Léo?
Oi? Tá dando certo aí? Tudo tranquilo? Tá dando. Só distribuir na marcha os botãozinhos pra ver se tá dando certo. Beleza. Esperar quando... Ô, Fábio, eu tava reparando, é que parece que, tipo, é que eu tinha esquecido de alterar o valor da onde exibia a raiz, aí ele exibiu lá no quadrado da primeira, lá onde era para exibir o resultado da soma. Aí na hora que eu rodei a máquina da soma, ele somou o valor, tipo, da 5 com o resultado da soma ali que deu 21. Que lá no resultado já estava 5. Aí ele somou 21 com 5. Somou 21 com... você quer compartilhar sua tela aí? Eu já arrumei, mas é tipo assim, tá. Vamos supor, a soma ia dar 21, aí já estava escrito 5 lá na célula que o resultado ia aparecer, certo? Aí somou os dois resultados, da soma com o valor que já estava lá. Estranho, será que você... Aí na hora que eu apaguei o 5, ele rodou de boa, deu o 21 mesmo. Deixa eu ver por que isso... Galera, quando todo mundo tiver voltado aí, dá um ok aí, fala aí se a gente pode continuar. Eu tô pronto já, por mim, pode começar. Bora. Eu acho que pode ser, ô Léo, alguma coisa tipo, Será que você não atribuiu sem querer, tipo, o resultado da soma é igual ao resultado da soma mais alguma coisa? Não sei. É meio estranho isso ter acontecido, na verdade. Mas isso aí deve ter sido algum errinho. Se você fizer de novo, ele vai acontecer a mesma coisa? Aconteceu a mesma coisa? Deixa eu tentar. Ele vai somando, tipo, 21 no resultado. Vê se você não colocou resultado produto é igual a resultado produto mais o restante todo. Não, a resultado é igual o valor das colunas, das linhas lá, da soma da coluna. Vê se você não colocou alguma das células, então, dentro dessa soma, como sendo céus 8,2. Foi isso. Então é isso, você está pegando o valor da sua célula lá, que está o resultado da sua soma, você está somando ela também, é por isso que ele está ressomando toda hora, entendeu? Tá? E vou voltar à apresentação aqui, pode? Pode. Fechou, qualquer coisa é só chamar. Então a gente vai aprender agora o que é o range. Até agora a gente estava usando os cells, né? Só que agora a gente vai usar o range, vocês vão ver que é muito similar, é muito parecido. Então abre aí a aula 4, né, de range. Habilita o conteúdo. E vamos lá para o Visual Basic. Se aparecer habilitar macro, vocês habilitam a macro. Então, nessa planilha a gente vai aprender o que é o range, como que a gente declara o range, como é que a gente vai atribuir um valor para ele. E, dentre outras coisas, a gente vai falando depois. Então, beleza, vamos criar uma sub qualquer aí para alterar o valor de uma célula qualquer. Então, até agora a gente estava usando cells. E o range ele é muito parecido. Então, vou mostrar aqui. Sub. Então, vamos colocar test range. Dá um enter. E aí, com cells, a gente declarava com cells, por exemplo, 2,2, ponto value ou alguma coisa, né? Com range, a gente vai fazer o seguinte. Escreve range, abre parênteses, aí vocês vão abrir aspas duplas, e aí vocês vão escolher qual a célula que vocês querem. Só que aqui a gente usa como a gente usa lá dentro do ambiente do Excel. Então, se eu quero célula 1,
eu vou escrever aqui A1. Não precisa ser maiúsculo, pode ser minúsculo mesmo. E aí você fecha aspas duplas e fecha o parênteses. Então, range A1 ponto value, e eu vou colocar como sendo 5. Então, se a gente for lá, Alt F11, e executar essa macro, ele mudou aqui o nosso A1 para 5. Então, ele funciona muito parecido com o Cells, só que ele permite algumas outras coisas para a gente. Então, vamos voltar lá. E se eu quisesse, por exemplo, selecionar 2 células para ter esse valor de 5 dentro do range, como é que a gente faria isso? A gente colocaria uma vírgula aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero que o meu A3 seja igual a 5, coloco uma vírgula e eu estou escolhendo uma segunda célula para esse range falar que é igual a 5. Então, eu vou querer, por exemplo, que a minha célula A5 seja igual a 5 também. Dá um Alt F11, se a gente for lá, vier e rodar a nossa macro, daqui ele ficou entre esses dois valores, o valor de 5. Então, o range ele vai setar 2 limites de valores. Lá a gente escolheu o A3 até o A5. Como que a gente poderia ter feito isso também? Do mesmo jeito que a gente faz lá no nosso Excel. A gente não precisava ter colocado essa vírgula aqui. Por exemplo, se eu tivesse colocado o A10, ele ia selecionar do A3 até o A10. Só que daqui a gente pode fazer que nem no Excel e colocar 2 pontos aqui. Se a gente for lá, toda vez que a gente seleciona algumas células, por exemplo, vou fazer essa daqui igual a esse range de células que eu selecionei aqui. G5, 2 pontos, K18. Então, é do mesmo jeito que a gente vai poder usar com o range. Então, eu quero que o meu range do A3 até o B10 seja igual a 5. Então, se a gente rodar aqui e voltar lá para o Excel, do nosso A3 até o nosso B10 ficou com um valor de 5. Tá? Fábio. E tem como eu preencher, tipo assim, eu quero preencher o A1 e o A4. Só ou eu tenho o A4. Só isso. Aí eu tenho que fazer 2 range, ou tem como eu em um só fazer isso? Não, você vai ter que definir 2 ranges ou 2 cells. Entendi. Porque o range ele vai selecionar o range mesmo. Ele vai pegar o seu ponto inicial e o seu ponto final. Isso pode ser só uma célula ou pode ser um range de várias células que estão interligadas, né? Beleza. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês outra utilização do range que a gente tem. Então, do mesmo jeito que a gente definiu lá quando a gente vai definir uma variável x, eu escrevia dim x as integer, por exemplo. Só que o range ele também é um tipo de variável que eu posso declarar. Então, eu posso vir aqui e fazer assim, ó, dim seleção as range. Então, eu estou falando para o meu VBA que isso daqui podia ser y, por exemplo. Y, ele é um range de células. Então, tanto pode ser de uma célula só, como pode ser de várias células. E aí, eu posso falar para o meu Excel qual que vai ser esse meu range, para eu não, como se eu estivesse selecionando isso daqui. Então, o que eu faria? Vou apagar isso daqui. Eu tenho que vir aqui, ele é um pouquinho diferente de quando a gente vai atribuir o valor para um x, por exemplo, uma variável qualquer. A gente tem que escrever set, de colocar. Set, então, y, que o nosso y é um range agora. Set y set y, daí eu vou colocar um igual, e aqui eu vou escrever o outro código para definir um range. Então, como é que eu defini o range agora há pouco? Escrever o range, abre parênteses, eu vou colocar, abre aspas, do meu A10 até o meu D6, por exemplo. E aí eu estou falando o quê? Eu falei que a nossa variável y é um range, e eu estou colocando set y igual ao meu range do A10 até o D6. E agora eu vou escrever aqui que o meu y, todas as minhas células dentro dele vão ter o valor de meta.
Então, a gente vai rodar esse código aqui, Alt F11 para ir lá para o ambiente, vamos apagar tudo isso daqui. Vai em macros e vamos executar essa macro nossa. E não fez nada. Vai. Você não colocou aspas no meta. Não coloquei aspas? Ah, foi. No meta. Valeu, foi mal. Valeu. Então, rodei agora, bem observado que não coloquei aspas. E aí, todo aquele meu range, ele está escrito meta agora. E aí, o que a gente pode fazer também? Aqui seria legal o quê? Que eu tivesse usado o ponto velho lá que eu falei, mas não precisa. Eu podia ter colocado y ponto velho. Então, para ter certeza que o que eu estou atribuindo para essa minha variável, que agora é um range, é o meu valor. Então, é de boa prática que a gente coloque esse ponto velho aqui, meta. Só que não precisa mesmo. Agora, o que a gente pode fazer também? Como a gente falou aqui, quando a gente coloca um ponto e alguma outra coisa, a gente está acessando uma propriedade daquele nosso elemento. Então, vou mudar aqui para ficar mais bonitinho, para não confundir tanto. Vou colocar seleção. Vou mudar aqui. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso usar os cells junto com o range. Se a gente ver aqui, Alt F11, o nosso range ele é daqui até aqui. Então, essa seria a nossa célula 1,1 do nosso range, a nossa célula 1,2, 1,3, 3,2. Então, a gente pode acessar essas células separadas, como se fosse algo separado dentro do nosso VBA. Então, eu vou escrever aqui seleção ponto cells. E aí eu quero mudar, por exemplo, a minha célula 2,2 dentro daquela minha seleção. Então, minha seleção, células da minha seleção, e eu vou estar alterando o que? O ponto velho dele, o valor. Então, é o valor da minha célula da minha seleção. E eu vou falar que aqui é consultoria. Esqueci a aspa de novo. Consultoria. Alt F11, macros, executar. E não foi. Eu fiz errado de novo. Porra. Não sei que eu fiz errado agora. Ah, deu certo. Tinha. Foi mal. Não tinha visto, mas foi certinho aqui sim. Tá? Vou excluir tudo isso daqui. Macros, executar, apareceu aqui, consultoria. Então, quando eu usei o ponto cells lá dentro do meu range, eu acessei a célula 2,2 dentro daquele range, tá? Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos usar um pouquinho do nosso gravador de macros para a gente ver como é que a gente pode usar ele numa situação que a gente precisar, talvez, por exemplo. Então, aqui já foi set range, cells and range, como interpretamos os pontos. E vamos aprender a colorir usando esse gravador de macro aqui. Então, vamos voltar lá. E a gente vem aqui no nosso gravador de macro aqui, do lado que está escrito pronto. Clica aqui para gravar a macro, dá um OK. E aí o que a gente vai fazer nessa célula? A gente vai selecionar uma célula, vem aqui na página inicial, vamos colorir ela de azul. Vamos colocar bordas externas espessas. E vamos colocar a letra como sendo vermelho. E aí, pronto, a gente vem e dá um stop aqui no nosso gravador de macros e vamos voltar lá para o ambiente do VBA. O VBA, ele abriu um outro módulo aqui para a gente que ele gravou aquela macro dele lá. Então, abrindo aqui esse módulo, tem esse monte de coisa aqui que, velho, fica até confuso de olhar, né? Mas, por exemplo, o que ele fez aqui? A gente selecionou
aquela célula que a gente queria. Então, o range I10 ponto select, esse ponto select falando que ele selecionou. E aqui, como temos o for, o if para padrões de programação, a gente tem o if e o end if. Então, com seleção, qual que é a seleção? Ele selecionou aqui o range 10, ponto interior. Então, ele faz esse if para a gente não ter que ficar repetindo toda hora. Porque, vou mostrar aqui para vocês agora o que a gente podia ter feito. Então, vamos copiar esse select ponto interior aqui e selecionar isso daqui que tem abaixo, dar um Ctrl C e vamos voltar lá no nosso módulo 1. Então, vamos dar um Ctrl V aqui e vamos ver como é que a gente pode reajustar isso daqui. Isso daqui é a seleção, a gente tinha dado um ponto select lá nesse range. Só que o que eu posso fazer? Eu estava usando esse range 10, mas eu não quero usar. Eu quero usar a minha seleção, que eu já defini ela como sendo meu range. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever seleção. Seleção. Ponto. Interior, que é o que ele usou aqui. Então, isso daqui a gente já substituiu. A gente substituiu um ponto interior. E daqui, o que a gente pode usar? A gente mudou a cor, né? A gente quis mudar a cor lá. Então, vamos usar color solid, theme color. Então, dá um Ctrl C aqui. E vamos usar também o tint and shade. Enrolei tudo ali. E esse daqui. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando aquela nossa seleção, acessando o interior dela e está colocando o tema de cor e qual o tint and shade. Vamos ver o que mais que a gente pode usar lá. Aqui ele está mexendo com as bordas agora, nesse end with. Então, selection, ele volta ali naquela nosso range A1, borders, e ele está fazendo um para cada borda do nosso trem. Então, por exemplo, aqui ele está fazendo a nossa borda da esquerda, a nossa borda de cima, a nossa borda do fundo e a nossa borda da direita. Então, se a gente for colocar uma borda, a gente vai ter que fazer isso para cada borda que a gente tem. Vamos selecionar tudo isso daqui, então. Ctrl C, volta lá no módulo 1 e dá um Ctrl V aqui. Vamos tirar esse with. Tira todos os withs aí. Isso daí a gente vai ver, é assunto para depois. A gente não viu ainda. Mas só mostrando como é que a gente pode usar o nosso gravador de macro para fazer coisas que a gente não sabe, não tem a mínima ideia de como fazer. Grava esse seleção ponto interior aqui. Só o seleção. Ctrl C. E aí, o que a gente estava fazendo antes? A gente estava colocando com o border, então a gente vai ter que substituir, a gente vai ter que colocar seleção ponto borders para cada coisinha aqui. Então, Ctrl V, Ctrl V. Opa, não, tô fazendo cagada, galera. Seleção ponto borders e o XL edge left. Para mostrar para ele que a gente está usando a seleção da borda da esquerda. Então, cola para cada negocinho. E aqui, então, a gente está alterando a borda da esquerda. Não vamos fazer para os outros, senão vai ficar muito extenso e exaustivo. E vamos colocar para rodar. Uma cru que eu apaguei sem querer o end sub. Então, rodou a nossa macro, vamos ver lá. Então, ele coloriu aqui a nossa seleção, o que a gente definiu lá, o nosso range. Ele coloriu e criou a borda da esquerda, mas não dá para ver porque tinha uma célula aqui, mas ele só fez a nossa borda da esquerda. A gente teria que fazer para a borda de cima, a borda da direita e tudo mais, entendeu? Alguém com alguma dúvida aí?
Quer que seja mais claro? Ô, Bin, Ah, para você criar um módulo aí do Excel que você criou, é só você ir fazendo as coisas que ele cria? isso, exatamente. Ele cria sozinho. É como se ele estivesse gravando tudo que você está fazendo e convertendo isso para o VBA. Entendeu? Ele está fazendo uma tradução, literalmente, do que você está fazendo ali e mandando para o VBA. Ah, entendi. Sacou? Saquei, obrigado. Então, para certas coisas é muito bom você usar o gravador de macros. Por exemplo, eu não sei como é que eu vou pintar dentro do Excel VBA uma célula de vermelho. E aí você descobre fazendo isso, né? Tá? Sim, entendi. Obrigado. Nós. Agora, só vou mostrar para vocês também para que serve esse Clear Contents aqui. Rapidinho. Então, o Clear Contents, ele vai ser também uma propriedade. A gente vai usar ele depois de um ponto. Então, se eu quero apagar o valor, por exemplo, da célula 3,3 dentro da minha seleção, que é o nosso range, vamos copiar aqui para ficar mais fácil. Ctrl C, Ctrl V. Então, eu estou falando dentro da minha seleção, a célula 3,3 da minha seleção. E eu quero apagar aquela célula. Então, eu vou usar um ponto Clear Contents. Clear Contents. E aí, se eu rodar, vamos lá ver, ele apagou só a célula 3,3 da minha seleção. Está ligado? E agora, o que mais? E aí eu vou mostrar o que é offset para vocês também. Vou apagar isso daqui. Vocês não precisam apagar se não quiserem. E eu vou mostrar para que serve o offset. O offset é para quando você quer usar, por exemplo, eu definir... Deixa eu apagar aqui também. Eu quero definir só essa linha aqui, por exemplo, para fazer uma tabela, não sei. Então, a gente teria vindo aqui no nosso VBA, a gente pegaria o range C3 até o C10. Aí, beleza. E eu quero que esse range todos tenham um valor de meta. Então, vamos colocar seleção... ponto velho igual a meta entre aspas duplas. Então, se eu rodar aqui, tudo vai ser meta lá, certo? Só que agora eu quero escrever, por exemplo, nessas colunas aqui, que estão ao lado de meta, eu quero escrever consultoria. Então, como é que eu utilizaria isso? Eu vou vir aqui, senão eu teria que declarar outro range, vir aqui a seleção... Por exemplo, 2 as range, eu teria que falar que é do D3 até o D10. Só que eu não preciso fazer isso, eu já tenho aquela minha primeira seleção. Então, eu vou fazer o seguinte. Seleção, ponto, offset. E aí eu vou falar de quanto que vai ser o meu offset. Então, aqui ele pede quantas linhas e quantas colunas eu quero para o meu offset. Então, eu não quero nenhuma linha, então 0. E eu quero que ele dê o offset de uma coluna, ou por exemplo, 2 colunas. Fecho parênteses, ponto velho, igual a consultoria. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela seleção, um offset de 2 colunas daquela seleção e vai alterar o valor dela para consultoria. Então a gente executa aqui. Então, ele pulou 1, 2 e escreveu consultoria aqui tudo do lado. Certinho? Alguém com alguma dúvida? Eu tenho uma. Se colocar um offset negativo, ele escreve antes? Sim, escreve antes. Vamos voltar aqui. Vou colocar um offset de -1. Ele escreveu aqui atrás do meta. Certo? Bem... Boa pergunta, Vitinho. Obrigado. Valeu. Então, para essa planilha é isso. Vamos agora para a planilha 5 lá.
exercicinho para usar o range. Então, o que ele pede aqui para a gente? Defina um intervalo de E5 até I10 com um range chamado faturamento. Modifique o valor de todas as células do range faturamento para o número 5. Então, vamos fazer isso daí primeiro. Então, Alt F11, a gente entra aqui no nosso ambiente do Excel, ou do VBA. Caso não tivesse o módulo, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que vir aqui, inserir, módulo, e aí entrar aqui dentro da nossa pasta módulos nesse nosso novo módulo. Então, vamos criar uma sub aqui, sub exercício. E aí, o que ele pediu para a gente? Ele pediu para a gente definir o intervalo E5 até I10 com um range chamado faturamento. Como que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro definir o nosso uma dimensão faturamento, que é um range. Então, dim faturamento as range. Então, aqui a gente definiu ele como um range. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um set nele. Eu tenho que mostrar para o Excel o que vai ser aquele range. Então, set faturamento igual range era o E5 até I10. Então, E5, 2 pontos e 10. Fecha aspas, fecha parênteses, pronto. Aqui eu defini qual que é o meu range já. E agora o que ele quer que a gente faça? Que todas as células sejam um número 5 agora, que é o que a gente acabou de fazer lá para a meta, por exemplo. Então, faturamento ponto value igual a 5. Se a gente já der o play aqui, a gente vai ver que mudou todos aqueles valores para 5 lá. Então, pergunta 1. Qual célula que vai modificar se eu escrever cells 1,1.value igual a 10? Qual que vai ser? Eu não coloquei, por exemplo, faturamento.cells. Então, se eu escrever só cells, eu estou falando da minha planilha inteira. Ou seja, eu vou alterar essa daqui. Se eu tivesse feito faturamento.cells, eu estaria falando da minha célula dentro do meu faturamento. Então, eu colocaria essa daqui. E se eu fizer faturamento, mesma pergunta. E aqui. Então, vamos fazer isso daqui lá, só para simplificar. Opa. Vamos colocar o nosso cells aqui. 1,1.value igual a 2, por exemplo. E o nosso faturamento ponto cells 1,1 igual a 3. Então, essa é a diferença da gente usar os cells e usar os cells como um objeto, uma propriedade do nosso range. Tá? Então, mudou para 3 aqui, mudou para 2 aqui. Esse exercício é bem simplesinho mesmo, era isso. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo conseguiu? Sim, tranquilo. Tranquilo? Bravo. Tô fazendo. Tá aí. Pode fechar essa daqui, então. Salvem aí, se quiserem. E vamos para a aula 6. O que a gente vai querer fazer nesse daqui, então? Aqui era uma planilha, uma tabela que foi criada. Só que essa tabela, o que a gente vai querer fazer dentro dela? A gente tem um monte de células aqui que elas estão vazias, né? O que eu vou querer fazer? Eu vou usar para isso a estrutura if, que a gente vai aprender agora. Vou ver se essa célula aqui tem um valor ou se ela é vazia. Se ela tiver um valor, eu vou copiar esse valor AB1 e eu vou para a próxima célula. Eu vou ver se essa célula está vazia ou tem algum valor armazenado. Ah, ela está vazia. Então, eu vou pegar esse valor aqui que a gente armazenou e eu vou escrever AB1 aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa para baixo, ele vai vir AB1 e vai continuar indo assim até ele encontrar um outro valor, uma célula que não está vazia.
Então, por exemplo, ele chegou até aqui, A, B1, e aí ele viu essa célula e viu que essa célula não está vazia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor AB2 e vai continuar fazendo aquilo. E aqui ele vai escrever AB2. Tá? Então, é isso que a gente vai querer fazer para a nossa estrutura if agora. Então, vamos lá no Visual Basic de novo. Espera aí só um pouquinho. Então, a gente vai fazer a história simples, eu vou explicar aqui. Então, vamos lá. Vamos criar uma sub. Test if. Não pode ter espaço. E aí vamos definir uma variável que ela vai ser, essa variável que ela vai receber aquele valor que a gente fez agora. Por exemplo, ela receberia o valor AB1 ou AB2. Então vamos definir uma variável que vai ser do tipo string. Então um din. Vou colocar var as string. Então beleza, definimos a nossa variável. E agora a gente vai fazer a estrutura do nosso if. Como é que é a estrutura do if? If, condição, a gente vai falar, por exemplo, se fosse uma condição numérica. If, valor menor que 2, then, então eu vou utilizar o código que a gente quer. Então, if. O que a gente tinha falado lá no Alt F11? Eu quero ver se aqui tem escrito alguma coisa ou se está vazio. Então, beleza. If range o range A2. If range A2. E aí eu vou colocar ponto velho. E aí um condicional, um comparativo para ele. Eu quero ver se tem alguma coisa escrita ali ou não. Então, eu vou fazer um diferente. Se range, ponto velho, for diferente, no Excel a gente escreve assim. Abre a chavinha e fecha a chavinha. Diferente de vazio, como é que a gente vai falar vazio? Vazio, duas aspas duplas seguidas. Então, por exemplo, aqui ele lê como se fosse uma string, né? Então, podia ser meta aqui. Se o valor da celulador for diferente de meta, então... Só que a gente quer ler se está vazio ou não. Então, é só colocar duas aspas duplas juntas, que aí ele entende isso como sendo vazio, tá? E aí eu vou colocar um then, então eu faço o quê? Se o range A2 for diferente de vazio, ou seja, não tiver nada lá, então eu vou pegar a minha variável, que eu defini ela aqui em cima, e eu vou definir ela como tendo um valor. Então, peraí rapidinho. Então a nossa variável, ela vai ser igual ao quê? Essa célula que a gente estava agora. Então, ela vai ter o valor dessa célula. Então, vai ser range A2. Então, ela vai chegar, se ela não estiver vazia, e não está. A célula 2 está escrito AB1. Agora, a nossa var, ela vai ter o valor AB1 com o string. Beleza. Como é que a gente termina um if? A gente termina o if sempre com end if. Então, todo if tem que terminar com end if. Só que a gente também tem um else. Então, se a nossa célula for vazia, eu vou pegar a minha variável e vou falar que ela tem o valor daquela célula. Se não, ou seja, else, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer escrever o nosso valor anterior nessa célula. Então, calma aí. Else, eu vou escrever aqui o nosso range A2 como sendo a nossa var. Só que aí o que? A gente só definiu a nossa variável e a gente não deu nenhum valor para ela. Então, não ia escrever nada no nosso A2.
Então vamos dar um valor inicial qualquer aqui para ela. Então var é igual a sei lá. Então, se o nosso range A2 tivesse vazio, então ele ia escrever sei lá no nosso range A2. Então, vamos executar isso daqui por enquanto, só para a gente ver o que acontece. Então, não vai acontecer nada, porque estava escrito alguma coisa ali. Então, se a gente voltar e olhar no nosso Visual Basic, se o range A2 for diferente de vazio, então a única coisa que ele fez foi que agora o nosso var ele tem o valor do nosso range A2. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Vamos vir em depuração para a gente ver melhor o var. Vai, não tem não.